Olá, gente, muito bom dia. Esse é o quinto domingo do mês de maio, dia 29 de maio, e nós estamos aqui com você para juntos construirmos o nosso estudo no livro de Atos dos Apóstolos, é o texto que nós estamos, no capítulo 15, ou 16, a partir do versículo 35, um conteúdo fantástico. Paulo está preso junto com seu companheiro Silas e, de repente, estão cantando louvores, adorando, as cadeias se rompem, a experiência do carcereiro que, diante daquele episódio, ele se rende a Jesus, sua família se rende a Jesus. Então, nós estamos aqui no meio dessa aventura, né? E hoje nós vamos entrar no versículo 35, que é a continuidade desse episódio. Mas antes que a gente entre no texto, quero saudar aqui meus companheiros de trabalho dessa manhã. À minha esquerda, pastor João Silveira. Muito bom dia, pastor João. Muito bom dia, querido bispo. Muito bom dia, companheira Loide. Bom dia a todos vocês que participam e fazem esse programa conosco, nos ouvindo, nos mandando respostas, agradecendo, e a gente fica muito feliz em saber que Deus está nos conduzindo na direção certa. Ok. Irmã Loide, muito bem-vinda, querida. Obrigada, Domingo meu bispo. abençoado. O domingo maravilhoso. Bom dia a você também que está aí do outro lado, sempre nos ouvindo. Estamos recebendo aqui de vocês feedbacks maravilhosos. Olha, um grande abraço dessa turma para você também. Agora pegue a sua caneta, todo o seu material e venha conosco. Ei, vamos lá. Gente, está acontecendo isso. A porta do cárcere se abre, um grande terremoto, o carcereiro está assustado porque pensa que o suicídio é melhor do que sofrer na mão dos romanos as consequências desastrosas por terem os prisioneiros fugido. E, de repente, ele se depara com uma cena que não seria uma cena habitual. Todos estão ali. Ninguém foi embora. Feliz da vida e animado pelas palavras de Paulo, Paulo vai até a sua casa, vai cear com eles, né? Vai comer com eles, e ao invés de dali partirem para vida fora, Paulo volta para o cárcere, porque há uma questão a ser resolvida, e é nesse momento que nós estamos aqui. Diz assim o texto que eu vou ler agora. Ao raiar do dia, os juízes enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: libertem esses homens. O carcereiro deu a notícia a Paulo. Os juízes mandaram dizer que vocês estão livres para seguir o caminho de vocês. Estão livres, vão em paz. Mas Paulo não se moveu e disse aos oficiais de justiça: eles nos espancaram em público e jogaram na cadeia legítimos cidadãos romanos. Agora querem resolver essa situação por baixo dos panos? Nada disso. Se nos querem tirar daqui, que venham eles mesmos e nos libertem à vista de todos. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Olha, essa postura de Paulo de trazer a dignidade. A gente tem trabalhado muito essa questão do amor próprio, não é? Do respeito próprio, dos afetos que a gente precisa desenvolver a partir de nós. O que Paulo está dando é uma lição de não abrir mão de um direito se ele não quer que esse direito tenha a mão livre para que ele seja renegado. Paulo vai se posturar, como dizia Rui Barbosa, quem tem um direito e não luta pelo seu direito não é digno de ter direito. Como cidadão romano, o que Paulo está fazendo, poxa, vocês se lembram o que acontece no episódio anterior. Ele e Silas são espancados quase que à morte.
eles são violentamente maltratados por causa daquela adivinha, não é? Aquela mulher que fazia adivinhações. Os seus donos movem uma ação contra Paulo, os juízes mandam espancar Paulo e prender Paulo. Um cidadão romano, um homem que tinha todo o direito preservado pela lei romana. E agora o que ele está fazendo é: nós não vamos sair pela porta dos fundos. Tentaram acabar com nossa reputação, pois nós somos legítimos cidadãos romanos, e expõem com clareza a dignidade que ele tinha e a grandeza do evangelho que ele carregava, né? O que tem sido falado, que a gente tem pregado aqui, tem sido ensinado na igreja, é que depois da dignidade própria, a dignidade do outro também é inerente ao nosso viver cristão. Eu percebo aqui que Paulo decide voltar ao xadrez, não simplesmente para confrontar o juiz da cidade, mas também para não criar complicação para aquele carcereiro, né? Ou seja, apesar de estar livre, poder sair, ir embora, sair furtivamente, às escondidas, ou simplesmente dizer: eu fui livre por Deus, então eu agora fico à vontade. Mas aquilo traria ao carcereiro uma situação desconfortável, porque de forma nenhuma os seus senhores acreditariam que foi uma soltura milagrosa. Então, Paulo, depois de evocar a sua dignidade, mas antes ele pensa na dignidade do outro, em não trazer perturbação, em não trazer situação difícil, desemprego, castigo ao carcereiro que lhe tratou bondosamente depois de ter conhecido a Cristo. Veja uma coisa, talvez aquele carcereiro tenha sido um dos espancadores no momento em que Paulo foi espancado. Depois que viu tudo aquilo, que conheceu a Cristo, veja a diferença de um homem que tem religião, porque me parece que ali naquela região, muitos criam em Deus. Não conheciam Jesus Cristo, mas criam em Deus. Então, depois da conversão do carcereiro, depois de ter permitido que Cristo entrasse no seu coração, olha as qualidades, olha o que muda na vida desse homem. À noite, leva 2 estranhos para sua casa, põe-lhe mesa para comer, cura as feridas provocadas pela sua que levaram e manifesta grande alegria por terem crido em Jesus. Então esse é o perfil de quem na verdade foi alcançado pelo Evangelho. Ademais, Paulo, já tendo sido alcançado, não provoca um desastre na vida do carcereiro, mas prefere voltar ao xadrez para que ele não seja penalizado. Isso eu acho muito lindo. Sim, sim, verdade, verdade. É interessante é que ser cidadão romano dentro desse contexto gerava medo naqueles que trabalhavam no serviço público, né? Alguns compravam o título, mas Paulo não teve o seu título de cidadão romano comprado. Ele era filho de romano, né? Então ele tem um título herdado, não comprado. Ele é um título legítimo. E olha o que vai acontecer. Os oficiais de justiça deram um recado e os magistrados entraram em pânico, porque não imaginavam que Paulo e Silas fossem cidadãos romanos. Eles correram para lá, apresentaram suas desculpas e pessoalmente os acompanharam, implorando que saíssem da cidade pacificamente. Depois de que saíram da cadeia, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia, a fim de rever os amigos e encorajá-los na fé. Só então seguiram o caminho. Que coisa maravilhosa essa, né? Só então seguiram o caminho. Eles não saíram furtivamente. Saíram pela porta da frente, saíram com as desculpas devidas dos magistrados, saíram com a moral recuperada
E ao invés de saírem correndo, eles voltam à casa de Lídia para compor a fé dos irmãos, que possivelmente estivesse abalada por causa do espancamento, da tristeza, da consternação que houve com a prisão de Paulo e de Silas. Então ele decide ir lá para conferir o que está acontecendo na vida da igreja que ali está começando, né, se organizando. Esse senso de pertencimento, né? Tipo, vamos voltar lá e vamos animar os irmãos, vamos fortalecê-los, não vamos abandoná-los, não é? Vamos lá para fortalecer a fé deles. Esse senso de pertencimento é encantador, né? Saber que a gente pertence e é pertencido por um meio qualquer, não é? Maravilhoso. Primeiramente, eu quero observar aqui essa transparência aqui, porque Paulo aqui ele colocou um valor muito importante, que eu considero muito importante no Evangelho, o valor da transparência, fazer tudo de uma maneira clara, né? De uma maneira clara, dentro da verdade, dentro da coragem de assumir. E Paulo aqui disse, não, eu não vou sair daqui como qualquer coisa, de qualquer maneira, vou agir dentro dos meus direitos. E isso é muito lindo, né? Porque o Evangelho faz isso, faz quando a gente encontra o Evangelho de Cristo, a gente encontra valores, né? Valores que nos atuam numa vida melhor, né? Numa escalada melhor na vida, e aí vamos também nos encontrar dentro dos princípios cristãos, valores coerentes, né? A caminhada cristã. Sim. E aqui Paulo não saiu de qualquer jeito, não deixou nada debaixo dos panos, e isso faz com que ele retorne à casa de Lídia, porque não tem nada a esconder, não tem nada a temer. Verdade. Então ele retornou àquele lugar, né, e voltou com coragem, né? A palavra de Deus diz que ele chegou ali e ainda os animou. Que coisa maravilhosa. Perfeito, é. Os homens com os lombos ardidos das chicotadas, mas o espírito pronto, ávido pela grandeza do Evangelho, né, João? Foi tratado no domingo passado, na igreja, sobre exatamente estar organizado por dentro, né? Estar organizado por dentro, não há barulho lá fora, não há confusão lá fora que desatrele essa organização. O mundo todo pode estar desabando, mas se você estiver organizado por dentro, sabendo quem você é, o que você está fazendo, não há nada que te impeça, na verdade, de altruisticamente fazer aquilo que tem que ser feito. Veja que Paulo, cidadão romano, Silas também era romano, né? A gente pouco fala do título de cidadania de Silas, mas ele era romano também. Então, tinha título de cidadão romano. Paulo e Silas foram insultados, dois cidadãos romanos, dois homens de bem, provavelmente com curso superior. Paulo tinha curso superior. Um homem que passava por toda a Europa, pela Ásia. De repente, na cidade de Atenas, onde está o berço da fofoca, vamos dizer assim. Porque no texto que eu tenho aqui diz que os atenienses não se preocupavam de outra coisa a não ser comentar os últimos fatos. Então a notícia corria solta. De repente Paulo é preso, é surrado, é espancado, é massacrado diante da sociedade. Sim. E é jogado dentro de um xadrez junto com presos. Não foi num xadrez especial, foi no xadrez comum. Sabe-se que aquilo era plano de Deus, mas o que se vê é que Paulo estava organizado por dentro. Nada que viesse aqui fora lhe proibiria de fazer aquilo que o seu coração ardia em fazer. O que eles fizeram? Cantaram, oraram, fizeram um culto lá dentro do xadrez. Aqueles presos ali precisavam de ouvir aquele culto. Fizeram um culto maravilhoso dentro do xadrez, porque eles estavam organizados dentro de si. Não estavam em frangalhos. O que aconteceu lá fora não afetou o que estava dentro, no peito daqueles homens, em servir a Deus. Perfeito, João, isso mesmo. Lógico, é interessante quando, aproveitando a carona do comentário de João, quando a gente está organizado internamente, ainda que haja um caos do lado de fora, o fato de por dentro estarmos organizados, as gavetas nos seus devidos lugares, meus afetos devidamente organizados, minhas emoções devidamente organizadas, tudo se torna muito mais fácil. A gente é capaz de colocar ordem no caos,
Eu me lembro quando a terra estava caótica, sem forma e vazia, o que Deus fez foi usar a palavra para organizar o caos. Ele não jogou tudo fora, não fez uma nova terra. Ele simplesmente usou sua palavra, porque seu interior estava cheio dessas palavras criativas, né? É porque quem está organizado por dentro está cheio de palavras criativas. Palavras que são capazes de ordenar retamente o caos, não é? Augusto Cury, um grande escritor, né, e ele fala sobre isso, que o homem vive um tempo de grande aceleração mental, pensamentos acelerados, e ele diz que o homem ele tem que se organizar por dentro, né, pegar suas gavetas interiores e fazer uma boa faxina e organizá-las para que manifeste ali, do lado de fora, né, esse caos agora controlado, equilibrado, né? Então, realmente é isso. O homem desorganizado em suas questões interiores, ele vai se confrontar com uma vida em caos. Na sua casa já começa de manhã, quando ele levanta da sua cama. A sua cama fica lá, o lençol que não é dobrado, uma cama desorganizada, um chinelo virado, né? E as suas gavetas também totalmente desorganizadas. Isso reflete o quê? A psicologia explica isso, né, meu bispo? Reflete o quê? A vida em caos desse homem, o seu interior. Sim. Então, semana passada nós tivemos uma mensagem sobre isso, como o pastor João falou. O homem com a mente organizada, a sua caminhada é mais produtiva, porque é mais organizada também. Sim. O bom dia dele é organizado. Claro. O dia dele vai sendo também organizado, vai tendo sorrisos, vai tendo abraços, né? Vai tendo o quê? Ouvir poesias, músicas, e isso reflete um homem que está com seu senso de justiça, de fé, de valores, totalmente em sintonia, né, com o ser humano que ele está sendo nesse momento. É engraçado que há pessoas que no início do dia elas não dão um bom dia, elas dão um grunhido, né? Verdade. Ou então não dão nem esse grunhido. Estão vazias, né? Vazias. É, verdade. E há bom dias que fazem recomeçar o nosso dia, bem ali, né? É como aquele abraço que faz a gente recomeçar, né? Abraços que reiniciam, bom dias que reiniciam, né? Um verdadeiro start em nossas vidas. Verdade, sim. Quer comentar, João? Eu venho de uma região onde nunca se aprendeu a dar bom dia. Até aos 17 anos, quando saí de lá, nunca se tratou ninguém com bom dia. Hoje eu fico pensando que dar bom dia a um funcionário da nossa empresa é dar dignidade ao dia dele. Ele entrar e dar bom dia, ele está dizendo, eu vim trabalhar, eu vim produzir. Então esse bom dia é um negócio tão gostoso. E eu me treinei para aprender a dar bom dia aos meus companheiros, aos que trabalham com a gente, os colaboradores, e aos que passam por mim. E aos que por quem eu passo, né? E isso é muito agradável. Você vai acelerado, cansado, atribulado, e alguém te encontra, bom dia. Você abre seu celular e vai passar um zap para alguém, seu amigo, um bom dia, abre tão bem aquilo que você quer dizer. Ou seja, parece simples, mas na verdade tem grande valor. Verdade, sim. Então, é por causa dessa ordem interna que Paulo põe ordem na cadeia, põe ordem no processo, né? E agora vai sair em ordem e vai lá para a região de Tessalônica, né? Bom, eu estou indo agora ao capítulo 17, de Atos dos Apóstolos, versículo 1, diz assim: pegando a estrada para o sul, através de Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma comunidade de judeus. Paulo dirigiu-se à sinagoga, como sempre fazia quando chegava a uma cidade, e por 3 sábados seguidos ensinou as Escrituras ao povo. Explicou ele vários textos, de modo que finalmente entenderam o que tinham lido a vida toda, que o Messias tinha de ser morto e ressuscitado dos mortos. Não havia alternativa, e que esse Jesus que apresento é o Messias. Alguns
se convenceram e se uniram a Paulo e Silas. Entre eles, muitos gregos que criam no Deus único e um número considerável de mulheres da aristocracia. Mas os judeus de linha dura ficaram furiosos com as conversões. Loucos de inveja, reuniram um grupo de arroaceiros e uma turba terrível, aterrorizando a cidade, avançaram contra Paulo e Silas. Eles invadiram a casa de Jason, pensando que Paulo e Silas estavam hospedados ali. Como não o encontraram, agarraram Jason e seus amigos e os arrastaram à presença das autoridades da cidade, gritando como loucos: essa gente quase destruiu o mundo e agora está aqui na porta da nossa casa, atacando tudo a que damos valor. E Jason os estava escondendo. Esses vira-casacas e traidores dizem que Jesus é rei e que César não é nada. A autoridade da cidade e a multidão ficaram alarmadas com o que ouviram. E assim impuseram uma fiança pesada sobre Jason e depois o libertaram, enquanto investigavam essas acusações. Naquela noite, no meio da escuridão, os amigos de Paulo e Silas os tiraram da cidade. Eles foram enviados a Bereia, onde mais uma vez se misturaram à comunidade judaica. Ali os judeus receberam a mensagem de Paulo com entusiasmo e se encontravam com ele diariamente, examinando as Escrituras para ver se elas davam mesmo apoio ao que ele dizia. Foi melhor do que em Tessalônica. Muitos deles passaram a crer. E entre eles, alguns gregos proeminentes da comunidade, mulheres e homens de influência. Bom, deixa eu parar por aqui. Nós já estamos aqui no versículo 12. Que coisa impressionante é como Paulo vai se movendo sem qualquer constrangimento daquilo que acontece no capítulo anterior. Parece que ele não está mesmo sendo controlado pela opinião dos outros. Eu dizia ontem que esse controle do que pensam sobre nós, de como nos veem, eles são controles como quem controla ovelhas. E quando eu perco medo desse controle e eu me vejo em liberdade, eu transiciono o meu modelo anterior de uma ovelha assustada para um leão com bramidos de liberdade. Essa transição, ela é muito forte e muito poderosa. Paulo não estava como uma ovelha assustada. Ele estava com um rugido de leão brotado dessa liberdade do que estavam pensando dele. Ele vai entrando de cidade em cidade, objetivando a sua missão. E não a intimidação com que vão pensar. Será que vão gostar da mensagem que eu preguei? Quantas vezes na minha vida eu fiquei preocupado. Será que preguei uma boa mensagem? Será que gostaram da mensagem? Pouco importa isso, de verdade, pouco importa. A missão é anunciar. Se eu vou ser espancado por isso, ovacionado por isso, se eu vou ser apoiado por isso, rejeitado por isso, pouco importa. O que importa é que isso seja feito, não é? E Paulo está, junto com Silas, nessa missão resiliente de levar o evangelho ao mundo. É negado aqui, é espancado aqui, é mentido ali, mas ele continua firme, de cabeça erguida, anunciando o evangelho. Maravilhoso isso, né, gente? Eu primeiro quero pedir perdão, aos ouvintes, que eu misturei a cidade de Atenas com a de Filipe.
Na verdade, eu falei do costume do povo ateniense, quando estávamos ainda lá em Filipe, né? Mas o que me encanta, na verdade, é que quando fazemos um trabalho pela religião, pela denominação, qualquer barulho nos assusta e nos faz correr. Verdade, João. Mas Paulo tinha uma mensagem, que era aquela recebida a caminho de Damasco. Que vale a pena entregar a vida por ela, né, João? A gente vai ali tomar um cafezinho e a gente volta com esse comentário, João. Muito bem, gente, estamos de volta. Esse é o nosso segundo bloco. Nós estamos trabalhando o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Estamos já aqui pelo versículo 5 desse capítulo 17, falando dessa impressionante atividade de pregar o Evangelho e não se importar muito com o que havia acontecido no capítulo anterior, né? O cara é chicoteado, preso, maltratado, humilhado, mas levanta a cabeça, parece até aquela poesia do paulista, esqueci o nome dele agora, que diz: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Parece que esse autor era um médico, e desde criança que eu ouvia minha avó cantando essa história, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Há muita gente tentando se levantar, sacudir a poeira, mas está dando a volta por baixo. E Paulo está decidido sempre dar a volta por cima. Ele vai se deslocar agora na região da Bereia e vai novamente ser importunado por esses espinhos que vivem na carne de Paulo o tempo inteiro. Não, mais do que espinhos, são carrapichos. Não desgrudam, né? Não desgrudam. Estão sempre agarrados, né, João? Sempre agarrados. Gente, antes de fazer a leitura do versículo 5, quero lembrar você que todo domingo, a partir das 9 horas da manhã, nós estamos aqui na Igreja da Colheita com um encontro para facilitar a jornada, que às vezes se torna tão pesada, a gente se torna tão sobrecarregado das questões da vida, que a gente precisa de ajuda. Então, nós estamos todo domingo às 9 horas da manhã numa roda terapêutica para ajudar aqueles que precisam de ajuda a se movimentar pelos seus territórios, né? Com um pouco mais de leveza, com um pouco mais de serenidade. E você é nosso convidado para estar conosco nesse domingo, né? Hoje, às 9 horas da manhã, aqui na rua Santo Antônio, número 14, bem no Recanto dos Vinhais. Bom, voltando agora para o texto, João e Lloyd, capítulo 17, versículo 5, diz assim: mas não demorou muito, e os judeus, linha dura de Tessalônica, souberam que Paulo estava pregando outra vez a palavra de Deus, e agora em Bereia. Não perderam tempo, correram para lá e trataram logo de incitar a multidão contra eles. Com a ajuda dos amigos, Paulo tomou um navio e escapou pelo mar. Silas e Timóteo ficaram ali. Os homens que ajudaram Paulo a fugir levaram-no para Atenas. Agora sim, João, ele vai chegar em Atenas. E o deixaram ali, bem em Atenas. Paulo enviou por eles uma mensagem a Silas e a Timóteo: venham assim que vocês puderem. Eu gosto dessa coisa de Paulo poder fazer tudo sozinho, mas preferir a companhia e repartir os afazeres numa equipe. Talvez a coisa mais difícil que eu encontre hoje, seja no meio profissional, seja na igreja, é a formação de equipes. É o grande desafio hoje do varejo, mas também é o grande desafio da igreja, formar equipe. Gostar de trabalhar junto, porque a gente se habitua ao individualismo
e alguns preferem trabalhar sozinho. Mas Paulo, que é um fazedor de equipes, não é? Está sempre trabalhando com equipes, ele revela o desejo, como dizia o poeta, né? E se isso for fraqueza, que seja fraqueza então, ele não abre mão dos companheiros. Se não abrir mão dos companheiros indica fraqueza, que fraqueza seja então. Mas ele diz, venham, Timóteo, venha, Silas, eu preciso de vocês. É alguém que aprendeu a não querer trabalhar sozinho, a saber dividir experiências, repartir oportunidades. Acho isso delicioso, um líder que reconhece a necessidade de abrir caminho para outros, de produzir seu desemprego, de oportunizar outros, de treinar outros para assumirem o seu lugar quando ele não puder mais estar ali, de independer deles. Essa dependência de Paulo é para a independência deles, para que eles lá na frente pudessem andar sem Paulo. Outro dia eu estava dizendo que essa relação de afeto, onde um diz para o outro, eu não sei viver sem você, é a maior tragédia. Não é romantismo, é tragédia que a gente ouve da boca do outro. Quando não é uma tremenda mentira, né? Sim, ou é uma mentira ou é uma tragédia, porque há pessoas que se perdem mesmo, João, na vida do outro e não sabem mais viver sem o outro como referência para a sua própria vida. Essa é uma tragédia shakespeariana para um viver saudável, porque se eu amo uma pessoa, eu preciso ensiná-la a viver sem mim. E não a criar dependências para que elas vivam somente se for por mim. E Paulo está nos ensinando que treinar outros para assumir o seu lugar é a tarefa de todo líder, de todo chefe de família, de todo profissional que se move pela terra, né? Eu achei essa experiência fantástica. Venham assim que vocês puderem, né? Isso é maravilhoso, é tão atual falar sobre liderança, falar sobre assumir, né, responsabilidades, aprender. Ninguém sabe tudo, eu tenho aprendido isso, ninguém sabe tudo. E por isso precisamos dos saberes das outras pessoas, de trazê-las para perto de nós e também promover esse saber. Potencializar, impulsionar, né, pessoas. Hoje é muito assim que as empresas trabalham, porque nós sabemos tudo. Se eu não sei, eu tenho recursos financeiros ou algum outro tipo de recurso para trazer aquela pessoa, para promover o meu setor de contabilidade, trazer aquela pessoa que é hábil, né, que é esperto naquele assunto, naquela técnica. Isso é bom, porque muitas vezes uma empresa fecha, uma empresa ela fracassa por ela não trazer um profissional, uma pessoa competente para aquela área, para fazer com que ela avance. Então, esse olhar de compartilhar, de trazer o outro para promover, até mesmo, né, da igreja, as nossas lideranças, nós não somos líderes tomadores, que só queremos para nós reter o conhecimento, mas também queremos oportunizar aqueles também que os têm, que também venha e compartilhe. Né? Sim, sim, com certeza. O movimento está acontecendo, Paulo chega lá a Atenas, né? E no versículo 16 diz assim, enquanto aguardava Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficava cada vez mais irritado com todos aqueles ídolos do lugar. A cada cidade só tinha ídolos. Ele discutia na sinagoga com os judeus e com outros que pensavam de modo semelhante. Todos os dias saía às ruas e discutia o assunto como podia. Foi quando ele conheceu alguns intelectuais epicuristas e estoicos e logo passou a debater com eles. Alguns fizeram pouco caso dele, pura bobagem. Outros, ouvindo falar de Jesus e da ressurreição,
ficaram intrigados. Uma perspectiva nova sobre os deuses. Fale mais. Engraçado que eu tenho lido um bocado de coisa sobre o estoicismo, né? E o epicurismo. A filosofia estoica é uma filosofia muito interessante, né? Atraente. Atraente, muito, muito. Tenho lido alguns desses filósofos e eles são muito espertos nos argumentos deles, né? E eu fico imaginando Paulo ali, com toda a esperteza dos epicureus e dos estoicos, né? Como que ele vai se posicionando. Alguns deles se acham superiores e debocham de Paulo, mas tem outros que dizem, cara, é intrigante o que você está falando. Essa perspectiva dos deuses nós nunca ouvimos. Continue falando, a gente está interessado. Vai falando aí. Aquilo começa a animar essa mente frenética de um pensador epicureu, quem sabe, né? E eles estão ali, né? Ouvindo esse discurso de Paulo. Os intelectuais combinaram uma apresentação pública no Areópago. Olha o que isso gerou, cara. Gerou uma entrevista no maior centro de convergência dos pensadores da época, né? Onde havia um pouco mais de tranquilidade. Disseram, isso é novidade para nós. Nunca ouvimos nada semelhante. De onde você tirou tudo isso? Explique-nos, queremos entender. O centro de Atenas era um lugar ideal para novidades. Era isso que você dizia, né, João? Havia sempre pessoas circulando ali, naturais do lugar e gente de fora, ansiosos pela última novidade. Né? Era o centro da fofoca, né, João? Era o centro da fofoca. Oh, meu Deus do céu. Paulo pôs-se em pé no Areópago e discursou. É claro que vocês, atenienses, levam sua religião muito a sério. Eu, recém-chegado aqui, fiquei fascinado com a quantidade de santuários. Então, encontrei um deles com uma inscrição ao Deus que ninguém conhece. Estou aqui para apresentar a vocês justamente esse Deus, para que possam adorá-lo com inteligência, sabendo com quem estão lidando. Essa sacada de Paulo não é fantástica, né? Uau. De estar ali no Areópago e pegando aquele altar vazio, João, e fazendo dele um altar de adoração um altar ao Deus desconhecido, né? Essa percepção de Paulo vai gerar um grande abalo na sociedade ateniense. Era dali que todo saber se dispersava para o reino. Haja vista a característica que Lucas cita dos caras lá, né? Estavam ali à espreita das últimas notícias, né? A fofoca rolava dali, né? Era uma cidade convergente, né? Sim, sim, sim. Era o centro do saber, João. Nessa época, Roma dominava pela espada, mas a Grécia dominava a mente daqueles que usavam a espada. Então, a Grécia, ela não foi destruída, né? Atenas, principalmente, não foi mexida, porque lá estavam os mestres dos generais romanos, né? Uhum. Então, o respeito à cultura romana era muito grande. Diz-se do período greco-romano, né? Greco-romano. Uhum. Porque, embora Roma dominasse pela espada, a Grécia dominava a cabeça deles, né? Pela inteligência. Pela inteligência. Isso, eu estou com 2 pontos aqui que eu gostaria de frisar, dando uma paradinha bem aqui na cidade de Atenas. Uhum. Uma sobre Paulo, outra sobre os judeus. Coisas rotineiras nos dias de hoje. Uhum. Muito comum, que deve ser evitada. Percebe-se que Paulo, desde que se separou de Barnabé, em todas as cidades que ele chega, ele procura a sinagoga dos judeus para falar sobre o Cristo. Uhum.
Primeiro, judeus. E em quase todas elas ele é expulso, é descido por cesto, é espancado, e ele volta para a segunda sinagoga, a sinagoga seguinte, e não se tem registro de que Paulo fazia do sofrimento anterior uma mensagem para comover os que o ouviam. É tão comum nesses dias de hoje aparecerem pregadores, disseminadores de um evangelho que se baseia no sofrimento, ou que inventam, ou criam, ou mesmo pegam pequenas coisas para dizer, eu tenho sofrido pelo Evangelho, é por isso que eu estou aqui. Quer dizer, fazendo do sofrimento, das penalidades sofridas, o seu passaporte ou a base principal da mensagem seguinte. Sim, a propaganda, né? E eu quero pegar essa lindeza de Paulo, essa beleza de Paulo, que em nenhum momento nós temos registro que Paulo tenha mencionado que passou na cidade de Anfípolis, para depois estar na outra cidade, e ele ter mencionado esse sofrimento como uma base ou como um constrangimento para que crescem na mensagem que ele levava. Sim, sim. Mas isso é muito comum nos dias de hoje. Vê-se fumadores de drogas, conversa o evangelho e traz a droga para dentro da igreja, fazendo disso o seu testemunho. Sim, o ministério do ex-drogado, né? Não ganha mais dinheiro com a maconha que fuma, mas ganha com o testemunho que dá porque fumava maconha. Está trazendo a droga para a tribuna da mesma forma. A outra parte que eu quero falar, que eu queria também frisar, eram os judeus. Os judeus estavam tão céticos por aquilo que aprenderam na lei de Moisés, que perturbavam qualquer mensagem do Evangelho. E não é distante a gente encontrar hoje pessoas que foram alicerçadas num princípio rudimentar de um evangelho, de uma denominação, que rejeitam qualquer esclarecimento bíblico, qualquer informação mais plausível. Os judeus criavam situações, não se incomodavam de morrer gente, contanto que aquilo que eles criam ficasse latente ou fosse a base de tudo isso. Então, Paulo nunca houve ou se aproveitou de um sofrimento para constranger ou para chamar alguém, para sensibilizar alguém para a sua mensagem próxima, né? Exatamente. Caramba. Nós estamos avançando um pouco mais, né? Estamos agora aí no capítulo 18, é isso? Versículo? Não, estou meio que perdido aqui. Nós estamos no 17. Capítulo 17. Onde Paulo está falando no Aerópago. Ok. Foi lá que o cidadão caiu e morreu? Ok. É o versículo 24 agora, né? Ok. Vamos lá, gente. O texto diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que está nele, o Senhor dos céus e da terra, não vive em santuários feitos sob medida, nem precisa que a raça humana se desgaste por causa dele, como se ele não pudesse tomar conta de si mesmo. Ele fez as criaturas, nenhuma criatura o fez. Começando do nada, ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável, com muito espaço e tempo para uma vida em que pudéssemos buscar a Deus. E que, em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-lo. Ele não brinca de esconde-esconde conosco. Ele não está num lugar remoto, está bem próximo. Vivemos e nos movemos nele. Não podemos escapar dele. Tanto é que um dos poetas de vocês disse, e com razão, somos criados por Deus. Bem, se somos criados por Deus, não faz sentido pensar que podemos contratar um artista para esculpir Deus numa pedra para nós. Vocês não acham? Deixa eu parar aqui. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Eu fico pensando, João e Lloyd, nos advogados de Deus.
como se Deus precisasse de defesa, como se Deus precisasse de apologetas, como se Deus tivesse necessitado de uma defensoria pública religiosa para argumentar sobre sua existência. Às vezes os homens se arvoram, como se Deus precisasse de nós para existir. E o que Paulo está dizendo é justamente isso. Ele não precisa dos nossos esforços. Ele não precisa de nós para se autoafirmar como Deus, como Senhor de todas as coisas. Ele o será independente de nós concordarmos ou não com isso. Ele é Senhor e continuará sendo. Ele é desde o princípio. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele não existe, ele é, né? Exatamente, ele não existe, ele é. E esse estado absoluto do ser, esse estado de perenidade e absoluto do ser, está sobre ele. Nós é que pretensiosamente dizemos, não, eu sou assim mesmo. Nós não somos, nós estamos assim. Porque nós não temos esse estado absoluto. Nós somos criaturas tornantes, nós vamos nos tornando. E é isso que o ser humano é, criatura em construção. Aquele que começou sua boa obra em nós, a de terminá-la até o dia de Cristo, criaturas em construção. Estamos indo de glória em glória, mas nós estamos indo. E Paulo está dizendo, Deus não precisa da gente. Você acha que o Deus que criou todas as coisas, a partir do nada, agora precisa de uma escultura feita pelas mãos dos homens para revelar-se dessa forma? Isso tem cabimento? Pergunta Paulo. Isso tem cabimento, né? Vocês acham que de verdade é assim? É desse jeito? Então, gente, essa ida de Paulo lá dá uma sacudida na cabeça desses caras de tal maneira que aquele altar vazio agora ganhará um novo sentido na argumentação, né? Bispo, aquele altar estava vazio. Será que não foi por razão de não encontrar uma forma para dar a Deus? Porque os seus deuses tinham forma, boi, pênis, qualquer outra coisa. Uhum. Mas, mesmo ignorantemente vivendo sobre Deus, os atenienses, eles não encontraram uma forma para dar para Deus. Não encontraram um rosto para dar para Deus. Porque é difícil, aliás, é impossível, né? Criar um rosto para Deus. Eles fizeram um altar e não conseguiram encontrar uma imagem para colocar lá dentro. Como dar forma, né? Maravilhoso. Eu acho maravilhoso essa sacada de Paulo, né? Essa estratégia, ele contextualizar, né, aquilo que ele estava vendo na cidade com o início da sua fala. Achei maravilhoso. Sim. Fez essa contextualização que dentro dos seminários os professores ensinam aos seus alunos essa contextualização que eles falam de contextualização missionária, a estarem naqueles lugares de onde vão pregar a palavra, eles acharem um elemento para que eles possam contextualizar com a verdade da Bíblia. E assim a palavra de Deus começar a ser pregada naquele lugar, sem que cause nenhum tipo de aborrecimento, mas que assim eles possam introduzir a palavra de Deus naquele lugar. Sim. E é muito maravilhoso quando Paulo tem essa sacada, Sim. fazendo um tour na cidade, né? Faz um turismo na cidade, ali encontra né, o elemento de conexão com a sua palavra. E vai transculturar de uma maneira fantástica, justamente, não vai agredir ninguém. Isso, essa palavra, né? Transculturação. Isso mesmo. Eu não sei se alguém de vocês leram aquele livro chamado Totem da Paz, um missionário no meio de uma tribo canibal. Ele passou 10 anos convivendo ali, para encontrar algo para contextualizar com o Cristo que ele queria, que ele foi. Depois de 10 anos, um dia numa guerra entre as tribos que trouxeram um totem, e ele disse, ou seja, um filho, uma tribo oferecendo um filho para outra, porque a tônica deles forte era a traição.
criar com cuidado, com carinho, para depois matar e comer. Então, aquela tribo que vinha oferecendo o seu filho sabia que eles iam criar o seu filho, mas iam comer depois. Então, aquele missionário, que me foge o nome, passou 10 anos no meio daquela tribo, aguardando o momento para contextualizar o Cristo que ele foi pregar ali. Sim, É tem o fator Melquisedeque, né? Que é outro livro muito interessante nesse fator de transculturação, que é essa sabedoria de adequar o discurso da fé cristã à cultura em que a gente está posicionado, né? É sabedoria de Deus, né? Vamos ali tomar um cafezinho, gente, e a gente volta já já. Muito bem, gente, estamos de volta. Esse é o programa Café com Bispo. E nós estamos já aqui no bloco 3 da nossa programação, abordando o texto do versículo 30 do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Que coisa maravilhosa é o que tem acontecido até aqui. Paulo está em Atenas, anunciando no Areópago, no maior berço da cultura daquele momento greco-romano. E Paulo está ali, anunciando o evangelho de uma maneira criativa, transcultural, fazendo colocações impressionantes, chamando a atenção daquelas mentes complexas dos geômetras gregos, não é? E a coisa está, assim, uma aventura fantástica. E nós já estamos lá no versículo 30 desse capítulo 17, e eu vou proceder à leitura agora, que diz assim: Deus até agora não levou isso em conta, pois vocês não conheciam muita coisa, mas esse tempo passou. O desconhecido é agora conhecido e está pedindo uma mudança radical de vida. Ele estabeleceu um dia em que toda a raça humana será julgada e tudo será acertado. Também já indicou o juiz, confirmando diante de todos quando o ressuscitou dos mortos. Caramba, deixa eu dar uma paradinha aqui. Que firmeza e que clareza. Paulo vai fazer menção do dia do juízo e de como aquele que ressuscitou dentre os mortos, que nunca julgou ninguém, que nunca condenou quem quer que seja, agora assumirá a titularidade daquela justiça que será feita. É Paulo colocando pressão no lugar certo, posicionando com clareza o juízo eterno, estabelecendo uma linha limítrofe entre o que passou e o que virá, estabelecendo distinção das coisas para que a caminhada daqueles homens que agora estavam sem motivo para justificar a sua loucura, porque o tempo da ignorância passou, agora eles estão diante daquilo que não é mais ignorância na vida deles, eles estão ouvindo com clareza a exposição do Evangelho e não dá mais para se levar em conta. Agora, eles estão diante de uma verdade que precisam fazer as suas escolhas, né? A verdade do Evangelho. Eu creio que Paulo esteja evocando o juízo final por conta dos costumes daquela época, por conta da forma como julgavam, como os atenienses ou os gregos julgavam, ou até Roma mesmo, julgava, fazia os seus julgamentos. Então, ele chama o Cristo como o eterno juiz, né? Ou como o grande juiz. Então, eu creio que essa informação que parece assim para a gente um tanto, de forma leiga, um tanto quanto desconectada, Paulo está trazendo a conexão com os costumes daquela sabedoria, daquele povo tão erudito, né? Sim, sim. Olha só o que ele diz aqui no versículo 32. Ao ouvir a expressão ressuscitou dos mortos,
as opiniões se dividiram. Alguns riram e começaram a fazer piadas, outros disseram, vamos discutir esse assunto em outra ocasião. Queremos ouvir mais. Mas era o suficiente por aquele dia e Paulo foi embora. Houve ainda os que foram convencidos ali mesmo e creram. Eles se uniram a Paulo. Entre eles, Dionísio, o Areopagita e a mulher chamada Dâmaris. Caramba, foi uma grande revolução que acontece ali dentro do Areópago, né? Até aquele cara que era do Areópago, era um... Devia ser o diretor. Exatamente. Pela referência, devia ser o diretor daquela casa de sabedoria. Casa, né? Uhum. Exatamente isso, João. Olha o que está acontecendo, o evangelho avançando, Atenas recebendo com toda a clareza a firmeza desse evangelho pregado e anunciado a todos e correndo livremente, né? Bem, o fato é que Paulo está ali aguardando a vinda de Timóteo e a vinda de Silas, né? Eles vinham lá da região da Macedônia. Eu vou começar a proceder aqui a leitura. Oh, meu Deus, onde é que nós estamos, né? No versículo 34. Pode ler, Lloyd, aí, versículo por favor. 34. Pode fazer a leitura, querida? A gente fechou, não? Fechamos. Fechamos, 17, versículo 34. Fechamos? Fechamos. Vamos para o capítulo, versículo 18. Capítulo 18. Essa questão de se perder é DNA, né? Sim. Data de nascimento anterior. A tecnologia, João. Eu estou aqui no meu celular e, de repente, a coisa deu uma passada. Lloyd, você pode fazer a leitura do versículo 1 desse capítulo 18, querida? Vou fazer aqui. Deixa eu procurar aqui. Capítulo... Vou fazer aqui na minha Bíblia, tá? Ok, pode ser. Aqui já 18, em Corinto. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, que era da província de Ponto. Fazia pouco tempo que ele tinha chegado da Itália, com Priscila, a sua esposa. Eles tinham saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-los, acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e deles eram a mesma profissão, isto é, fazer barracas. E todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os não-judeus. Olha que coisa, cara. Você leu até que versículo aí? Eu li aqui até o versículo 4, 18 até o 4. Ok. É a agregação de novos componentes a essa equipe que vai fazer toda a diferença no movimento apostólico, que é a inserção de Áquila e de Priscila. Esse eloquente pregador, esse homem que vai abrir caminhos, vai compor essa equipe, fortalecendo, gerando dentro dessa equipe uma consistência na argumentação. Era um homem bastante conhecido por essa característica argumentativa dele, não é? E ele vai avançar junto com Paulo, e Paulo vai engrossar. Enquanto isso, eles estão aguardando a vinda de Silas e Timóteo, mas olha como Deus cria esse movimento, né? E quando eles estão ainda aguardando Silas e Timóteo, que estão vindo da Macedônia, se agrega, né? Eu tenho dito que aquela palavra de Jesus, que o vento sopra onde quer, ok? E quando o vento sopra, ele vai modificando o cenário, vai transformando as coisas na medida em que ele deseja. E ele vai agregar a essa equipe um fantástico crescimento por causa da inserção desses dois novos componentes na equipe apostólica, não? Deus providencia que
Herodes tem um surto Uhum. psicótico e resolva mandar tudo enquanto é judeu sair dali. Uhum. Porque de outra forma estavam tão acomodados ali, Sim. casa, e parece-nos que o Áquila era um homem de status Uhum. na sociedade romana, né? Uhum. De repente, Deus permite que o Herodes tenha um tilt lá, um surto psicótico, Aham. e expulsa os judeus. Exatamente era o que Deus estava planejando, Sim. para que Áquila fosse morar em Corinto, para abrigar Paulo e dar continuidade àquela igreja. Aquela grande igreja, parece que a maior igreja das que Paulo fundou era de Corinto, né? Sim, de uma força e de uma influência muito grande, né? Uma cidade bem posicionada ali, uma cidade portuária, de grande influência. E é assim que Deus faz, quando Ele te manda fazer alguma coisa, já Ele mandou os seus mensageiros esperar lá para proporcionar tudo que você precisa. Isso mesmo. O Espírito Santo, gente, que a gente vem lidando desde que abriu o livro de Atos. Ser guiado pelo Espírito. Viver sob a dependência do Espírito. Veja que Paulo não titubeou em momento nenhum aqui, desde que se fala da vida de Paulo, é chicotada, é esbofetear, é pisar ele na rua, descer dentro de um cesto, é tirar de noite, mas em nenhum momento Paulo retrocede, porque isso estava sobre ele, o poder do Espírito Santo. E não era um poder para ficar fazendo firulas por aí, milagres baratos. Não, era a difusão do Evangelho. Um homem cheio do Espírito Santo para proclamar as boas novas do Evangelho. Sim. Essa chegada de Áquila e Priscila lembra daquela crise, daquela fome, daquela escassez que teve? Né, que o imperador Cláudio, né, colocou todos os judeus para sair agora, procurar o seu lugar. Eles estavam ali, chegando agora em Corinto, por causa dessa fome, desse Sim. tempo de escassez. E aí agora juntou, né, Áquila e Priscila com a profissão, juntou ali Paulo, né, sendo agora o fazedor de tendas, de Sim. barracas. Como se Deus tivesse impedido de fazer as coisas no tempo da escassez, né? É. Na verdade, a escassez pode ser uma grande ferramenta divina para que as coisas aconteçam, né? Isso. Foi na escassez do Egito. Foi na escassez do Egito que José prosperou. Verdade, verdade. Tornou governador. Sim. O Egito se tornou uma potência e não tinha uma estrutura bélica tão forte assim. Eles não conquistaram pela força da espada, mas pela força da negociação, né? Da inteligência de um homem, né? Gente, É um homem cheio do espírito. Trocava terra por farinha. Homem cheio do Espírito de Deus. É o que nós aprendemos, eu, por exemplo, aprendi de forma e que me intrigava muito, que Jesus fazia todas as suas maravilhas porque era filho de Deus. Na verdade, depois de algum tempo, talvez aos 40 anos, eu fui descobrir e entender que todos os milagres de Jesus Cristo eram era de um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que se fez homem e que tudo o que fazia porque era cheio do Espírito Santo. Sim, é verdade, João. É verdade. A gente tem essa questão ainda como um nó, um determinado nó, como se os milagres que Jesus fez não foi feito por um homem chamado Jesus, mas por um Deus que estava ali num estado meio que híbrido, Minotorizado. entre a natureza humana e a natureza divina, o conflito, né? Os sotaques divinos na boca de um homem, o sotaque humano na boca de um divino, aquela confusão. Se a gente não parar para analisar o que é que estava de verdade acontecendo nesses 33 anos de humanidade, Jesus era Adão. Gente, o grande milagre do resgate é porque Jesus era Adão. Ele era o último Adão, homem desde que nasceu até o dia que morreu. 33 anos imerso na pobreza da humanidade, a fim de que nós tivéssemos acesso à riqueza da divindade. Foi por causa disso
O resgate foi feito na morte de Adão. Paulo diz aos Romanos que o primeiro homem era da terra, o segundo é celeste, o primeiro era alma vivente, o segundo era espírito vivificante, mas todos dois Adãos, eles eram natureza humana. O primeiro é um sopro divino que se torna alma vivente. O segundo recebe também o ruach, o sopro divino, no ventre de Maria, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Era a semente divina na natureza humana, a fim de que um homem fosse gerado dessa relação. Então, era Jesus, o homem cheio do Espírito Santo, e era por isso, porque ele era cheio do Espírito Santo, que produziu todo o fruto que ele produziu na vida, por palavras e por ações. Era um homem cheio do Espírito Santo. E nós estamos falando de Paulo que diz, sede meus imitadores como eu de Cristo. Sim. Estamos falando de um Paulo que fazia coisas inacreditáveis. Mas porque era imitador de Cristo, né? Sim, não era imitador barato, não era um seguidor cover. do mito. Não era um cover, né? Ele era o seguidor do mito, né? Era um imitador de Cristo. Não era um cover, não. Era Não era não. Gente, o versículo 5 do capítulo 18, né? Diz assim: quando Silas e Timóteo chegaram na Macedônia, Paulo teve condições de dedicar tempo integral à pregação e ao ensino, com o objetivo de persuadir os judeus de que Jesus era, de fato, o Messias de Deus. Mas não obteve muito êxito. Eles entravam em discórdia e o contradiziam o tempo todo. Muito aborrecido, Paulo, por fim, se cansou deles e desistiu. Façam como quiserem. Vocês fizeram a cama, então deitem nela. De agora em diante, vou dedicar meu tempo a outras nações. Depois disso, foi embora e foi morar na casa de Tício Justo, homem consagrado a Deus, vizinho da sinagoga. Mas os esforços de Paulo com os judeus não foram de todo em vão, porque Crispo, chefe da sinagoga, passou a crer no Senhor. Toda a sua família creu com ele. Ao ouvir Paulo, muitos coríntios creram e foram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo e falou num sonho: fique firme, não permita que ninguém o intimide ou silencie. Não importa o que aconteça, eu estou com você, e ninguém poderá feri-lo. Você não imagina quantas pessoas tenho nesta cidade. Era tudo o que ele precisava ouvir. Morou ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus com fidelidade aos coríntios. Mas quando Gaio se tornou governador da província da Acaia, os judeus instigaram uma campanha contra Paulo. Levaram-no ao tribunal e o acusaram. Esse homem está levando o povo a realizar cultos ilegais. Coisa séria, né, gente? Sabe o que eu acho, antes da gente continuar a leitura aqui no versículo 14? Que os inimigos da cruz, eles vão estar sempre ali, a fim de desmoralizar a questão da pregação do Evangelho. São aqueles que... Vocês se lembram que os maiores inimigos de Jesus eram religiosos? Agora, com Paulo, vai acontecer a mesma coisa. Os religiosos se tornam os maiores inimigos de Paulo.
Os inimigos do evangelho não são os Bobs da vida. Lembra do Bob? Sim. Não são os mestres de terreiros. Eles não são inimigos do evangelho. Uhum. Inimigos do evangelho são aqueles que instam em imaginar que sabem e vivem o evangelho conforme o seu querer. E querem brigar com a gente quando levamos uma mensagem de fato de como viver o evangelho de Cristo. Porque compromete o negócio dele, João. A verdade liberta. O conhecimento da verdade é libertador. E quando você abraça o conhecimento da verdade, você ameaça os lucros do varejo eclesiástico. Isso aí. Você acha que lá em Jerusalém, aquele episódio de Jesus lá no templo, não pesou no seu julgamento ou na incitação dos judeus contra ele? Pesou sim. Porque o que ele estava mostrando ali é que não havia mais alguém para adorar no templo. Estava só a comercialização. E os seus atos, como diz o padre Zezinho naquela canção, a sua mensagem contrariava a posição de alguns privilegiados. Claro, João. Contrariava o tempo inteiro. E a mensagem de Paulo não era diferente. Contrariava inúmeros interesses. Não eram só monetários. Era posição social, era posição política. A mensagem de Paulo incomodava a economia das cidades. Sabendo que os judeus eram dominantes, ou são dominantes em qualquer país que chegam, são dominantes da economia, né? Sim. Um tempo desse, explodiram 2 mesquitas na Argentina, e o governo israelense mandou que todos os judeus, duas sinagogas, se não me engano. Então, a autoridade judaica ordenou que todos os judeus parassem seus investimentos na Argentina, e ela quebrou naquela época. Eles são dominantes onde chegam. Sim, o mercado econômico... E por isso eles tinham influência para revolucionar, arrumar confusões por São Paulo, né? Sim, claro. Claro. Porque era assim, a economia estava sendo tocada severamente. A posição de respeito e de destaque estava sendo ameaçada. Então se arvoravam, o tempo inteiro se arvorando contra a mensagem do Evangelho, que é libertadora, nos liberta de verdade. Então, se é libertadora, alguém vai perder o emprego de capataz, né? De algoz, vai perder o emprego, porque a mensagem libertadora deixa o homem livre, ninguém domina. Não é? É a mensagem da liberdade. E isso é um desafio para aqueles que têm o intuito de controlar, de domesticar. Não estão ali para libertar o povo, estão ali para domesticar esse povo. Né? Ter controle. Ter controle, sim, exatamente. O objetivo era 2, basicamente. Né? Era o controle e a economia. Quando o bolso é tocado, filho... o negócio fica difícil. E por alguns deles foi que Jesus disse: ai de vós, que atravessais oceanos para fazer um prosélito. E depois que os fazem, controlam eles com pesados fardos, que nem mesmo vocês são capazes de suportar. Sim. João, é trágico. Jesus faz uma denúncia muito séria quando ele traz a lume esse questionamento. Né? E que não ficou lá para trás. É muito latente isso hoje, nos nossos dias. É muito comum se ver um evangelho vendido, um evangelho que existe para satisfazer a ganância, o desejo, a importância de muitos líderes, ou que se dizem líderes religiosos. Sim. Olha, há muitas coisas recentes. Mas uma das coisas que historicamente mais recente, extremamente trágica, foi o apartheid. O apartheid, ele se inicia com essa mentalidade dominadora, né? De subjugar os negros dentro de um país africano, estabelecer o governo dos brancos para dominar seus destinos e fazê-los escravos da Nova Jerusalém. Então começa, né? O apartheid começa com um discurso religioso e se torna uma dominação.
Você vê agora já no finalzinho dos argumentos de Desmond Tutu, de Nelson Mandela, e todo esse grande movimento, né, de desculturação, mas a África do Sul continua lá, com seus conflitos aqui, ali e acolá, por causa da influência de uma religião que estabelece sua teologia maldita, né? Maldita, porque de maldita mesmo, para dominar um povo, dominar uma nação inteira. Uma tragédia completa. Mas o Evangelho, quando entra, quebra esses paradigmas, né? Anula esses sofismas, destrói essas fortalezas, deixando o homem livre. E aí não há interesse dos dominadores. É a verdade que liberta, né? É verdade, João. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. É a verdade libertadora. O conhecimento da verdade, não é assim, bem a verdade que liberta, é o conhecimento dela, né? Conhecereis a verdade. Né? O conhecimento da verdade é libertador. A verdade conhecida nos liberta, né? Porque durante anos a verdade veio escondida, camuflada, né? Veio cercada de muitas mentiras, de muitos engodos, de muitos artifícios, tão né? Ingênua, né? Claro, verdadeiros venenos açucarados, não é? Venenos açucarados. Por quanto tempo no Brasil foi proibido religiosos de lerem a Bíblia, de terem um exemplar da Bíblia em casa? Não sei se foi só no Brasil, mas talvez em volta do mundo, para que não conhecessem a verdade. A verdade era essa camuflada que saía das tribunas dos... Não estamos aqui para criticar ninguém, mas infelizmente foi isso. O não conhecer a verdade ou não permitir que a verdade fosse conhecida para que houvesse libertação daqueles que estavam sendo cativados, tornando cativo daqueles que os dominavam, né? Exatamente. Gente, estamos chegando ao finalzinho desse bloco. Já a gente vai para o último bloco da nossa programação. Não se esquecendo de que hoje, a partir das 9 horas da manhã, nós temos o nosso encontro terapêutico, às 9 horas da manhã, na rua Santo Antônio, número 14, bem aqui no Recanto dos Vinhais. Estamos esperando por você, viu? Vamos ali tomar um cafezinho e voltamos já já. Tudo bem, gente, estamos de volta. Há uma grande confusão. Gaio se torna governador da província da Acaia. Há uma multidão alegando que os irmãos estão ali agindo como fazendo cultos ilegais. E aí eu continuo fazendo minha leitura, que diz: a multidão na rua agrediu Sóstenes, o chefe da sinagoga, diante do tribunal. Gaio não moveu um dedo. Foi um descaso total. Depois de ficar um pouco em Corinto, chegou a hora de Paulo se despedir dos amigos e navegar para a Síria. Priscila e Áquila estavam com ele. E antes de embarcar na cidade portuária de Cencreia, Paulo rapou a cabeça como parte de um voto que tinha feito. Eles aportaram em Éfeso. Priscila e Áquila desembarcaram e ficaram ali, em Éfeso. Paulo deixou o navio apenas para pregar aos judeus na sinagoga. Eles queriam que ele ficasse mais tempo, mas Paulo disse que ele não podia. No entanto, depois de se despedir, prometeu: eu voltarei, se Deus quiser. De Éfeso navegou ele para Cesareia, saudou a igreja ali e foi para Antioquia, completando a jornada. Depois de passar um tempo considerável com os cristãos de Antioquia, Paulo partiu outra vez para a Galácia e Frígia, refazendo a antiga rota, cidade após cidade, sempre encorajando os discípulos. Foi então que um homem chamado Apolo apareceu em Éfeso. Ele era judeu, nascido em Alexandria, no Egito, orador, muito capaz, eloquente e excelente pregador. Conhecia bem o caminho do Senhor
e era cheio de entusiasmo. Seu ensino a respeito de Jesus era preciso até certo ponto, pois ele só conhecia o batismo de João. Priscila e Áquila o ouviram quando ele pregou com poder na sinagoga. Depois o chamaram à parte e o deixaram a par do restante da história. Apolo decidiu seguir caminho até a província da Acaia. Os amigos de Éfeso deram sua bênção e escreveram uma carta de recomendação na qual pediam que ele fosse recebido de braços abertos. A boa reputação foi recompensada. Apolo revelou ser um grande auxílio para os convertidos pela imensa graça de Deus. Ele era muito bom no debate público com os judeus, pois apresentava provas convincentes pelas Escrituras de que Jesus, de fato, era o Messias de Deus. Caramba! Olha como Deus está agregando mais gente. Gente capaz, gente respeitosa, gente argumentativa, para que a missão da expansão da pregação do Evangelho pudesse ser atingida. É Deus juntando gente. Conexões, né, João? Deus trabalha com conexões. Ele junta pessoas com pessoas para gerar uma abrangência de afetação maior, né? E é isso que ele está fazendo agora. É o que está escrito em Isaías como irão se não houver quem os envie. Sim. Bem aqui eu me parei na versão que eu tenho à mão, diante de um texto, e os abençoaram. A gente já foi tão catequizado que parece que abençoar é impor a mão e dizer Deus te abençoe. Uhum. Eu entendo que essa benção aqui, quando eles abençoaram, ou seja, eles proveram ou proveram ele de todas as suas necessidades para fazer essa viagem. Sim. Abençoar não é levantar a mão, abençoar não está no imaginário, nem tampouco no invisível. Abençoar tantas vezes é levar um suprimento, é ajudar naquilo que precisa, é dar alguma coisa do seu bolso, eu entendo, para o outro. É prover que o missionário faça a sua viagem sem necessidade de estar pedindo, porque eu confesso que tem hora que eu tenho dificuldade de determinadas pedanças de ditos missionários que me parece que estão envergonhando o Evangelho. O Evangelho não é de pedintes. As necessidades terão que ser supridas pelos cristãos, por aqueles que estão enviando, entendo eu. João, essa máxima de Paulo, como vão pregar se não há quem os envie, é uma grande contradição com os franco-atiradores da época que vivemos, né? Nós vivemos uma época de franco-atiradores, de pessoas que não dão a mínima satisfação para quem quer que seja. Elas decidem romper com suas origens e serem comandantes de si mesmas. É porque elas não suportam estar debaixo de autoridade. E aí vão abrindo fronteiras cujo o interesse é egóico para suprir sua própria demanda pessoal. Gente que vai sem ser enviado, é gente que se lança, é atirada, não é gente enviada. A quebra desse paradigma, a quebra desse princípio, para mim é preocupante, porque nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas não se importam mais de serem enviadas. Elas estão se enviando. Enviam-se a si próprios, né? Pô, Paulo está sempre voltando a Antioquia, que foi a igreja de origem, né? Agora mesmo, acabamos de ver que ele está voltando a Antioquia. Sempre de Antioquia ele volta e vai fazer o seu percurso de novo, né? Quando não vai a Antioquia, está indo a Jerusalém dar satisfação. Hoje, há tanta gente insatisfeita com tudo que busca os lugares onde elas não têm que dar satisfação a ninguém, não respeitam ninguém, só o seu umbigo, só a sua própria capacidade de fazer as coisas. Elas não estão interessadas em caminhar em aliança. Elas são completamente avessa a alianças. Por quê? Porque não querem se subordinar. Então, elas criam seu mundinho,
cria a sua igrejinha, cria seu trabalhinho, se divorciando do princípio da autoridade e submissão. São pastores de si mesmos. Eles não querem ser pastoreados por ninguém. Eles não querem receber não. Eles não querem ser travados. O que eles querem é fazer o que dá na telha deles. Então tem que ser pastores de si mesmos, né? Em toda a trajetória do livro de Atos que a gente tem visto, temos observado que todos aqueles que saíram para fazer alguma coisa foram encontrados e autorizados e enviados. Paulo acha Timóteo, prepara, envia. Paulo pega Tito e manda para Creta, envia para Creta. Paulo pega Áquila e Priscila e leva e deixa num determinado lugar como enviados. Uhum. Os irmãos desta igreja que pegam o Jason, não a sua cabeça aqui o nome dele, o Apolo, e enviam, despedindo ele, abençoando ele com a necessidade que ele tinha. Enfim, há um exemplo muito grande aqui de que em toda essa igreja, apesar de perseguição, apesar da vastidão do mundo em que eles estavam levando o evangelho, havia uma ordem, havia um cronograma, não era ninguém absoluto. Sim. João, a questão de Paulo é essa. Como eles vão crer se não há quem pregue? Como vão pregar se não forem enviados? Parece que, no conceito paulino, a legitimação da pregação está no envio. Sim. Tu está ligado a quem? Não é? Você está vinculado a quem? Como vão ser legítimos se não forem enviados para pregar o evangelho? Se conhecendo o fruto através da árvore, né? É. Quem é essa árvore? Ela dá fruto em qual estação, né? É interessante, porque Apolo aqui, ele era um homem conhecedor das Escrituras, mas ele não conhecia tudo. Aí Áquila e Priscila sentou Apolo e diz, olha, essa parte você conhece, mas tem uma parte que você ainda não sabe. E ele foi aprender. Né? Muito interessante aqui. Com a autorização de Paulo, agora eles estavam ali, tinham aprendido, Áquila e Priscila com Paulo, durante aquele tempo todo que estavam ali juntos fazendo barracas, tendas, Paulo também estava instruindo esse casal. E aqui eles já estavam prontos para também ensinar Apolo a parte que ele não conhecia. Ele disse, olha, você não sabe o tudo. Tem outra parte que você não conhece, que ele sabia até a parte do batismo, né, de João Batista, sim, mas agora tem outra parte. Então, é essa coisa do enviar, sim, do enviar, ter autoridade, né? Eu estou debaixo de uma autoridade que me enviou, eu tenho uma palavra conectada àquela autoridade. Olha aí, sim, isso é tremendo demais. Essa relação de humildade, não é? Que está em escassez em grande parte dos nossos correligionários, né? Essa submissão, essa humildade de permitir-se ser conduzido. Todo mundo agora quer dirigir seu próprio avião, pilotar seu próprio navio, né? Líder de si mesmo, né? Líder de si mesmos, Quando Paulo fala da característica dos homens dos últimos dias, essa é uma delas, né? Que os homens seriam pastores de si mesmos. Tiago fala muito disso também, né? Homens infatuados, que querem existir sem a companhia de alguém. Sim. A companhia que lhes serve é a companhia dos subordinados. É a companhia... eu estava ouvindo de alguém, eu não quero aqui criticar ninguém, de alguém pegou uma carona comigo dizendo, eu participava de uma igreja onde não se tratava com o seu líder, era com os 12. Então ele era Jesus Cristo? E ela disse, não, ele chamava os 12 de meus discípulos. Então é um Cristo que chegou aqui para... Tem 12 subordinados, são discípulos dele, é um Cristo. Infelizmente, essas aberrações a gente tem visto desde os tempos de Judas, de Teudas, dessa turma, né? Que Gamaliel disse que não chegaram a lugar nenhum. Sim.
João, é que assim, a gente está diante de muitas estruturas eclesiásticas, né? E a gente sempre lida com respeito às estruturas. Agora, o fenômeno da dominação é que é um fenômeno muito perigoso. Ainda que tenhamos 12 discípulos, ou 144 mil, ou nenhum discípulo, o problema está dentro do nosso coração dominador, não é? Eu vejo um perigo. Eu tenho convivido com um universo semelhante ao que o João acabou de falar, e não tem a ver necessariamente com uma estrutura de funcionamento, tem a ver com uma estrutura de dominação. Os discípulos de Cristo que têm cabido a nós apacentar por Ele, não são nossos no sentido possessivo de que são nossos discípulos. São discípulos de Cristo e nós somos facilitadores nesse discipulado de Cristo, né? E o que é legítimo nisso? É que aqueles discípulos de Cristo que estão debaixo da minha orientação, eles precisam aprender a se tornar cada vez mais dependentes de Cristo e menos dependentes de mim. Quando eu inverto essa ordem e faço deles cada dia mais dependentes de mim do que de Cristo, eu não estou fazendo o discipulado de Cristo, eu estou fazendo o meu discipulado, manipulando a vida das pessoas de acordo com o meu próprio prazer, não é? Então, assim, é preciso a gente ter muito cuidado nessa relação, nessa construção que a gente faz da igreja do nosso tempo, porque a gente não pode se afastar de Cristo. Eu tenho visto uma igreja muito diferente de Cristo, uma igreja que cada vez menos se parece com Ele, uma igreja que cada vez menos tem a característica dele. Isso, para mim, é extremamente preocupante. É interessante, bispo, como a gente observa a trajetória do apóstolo Paulo e ele não se distrai, né? Porque a missão, ele entende muito bem que a missão dele é pregar o evangelho. Ele passa por diversas cidades, onde ele passa, ali está, pregar o evangelho é a minha missão maior. E ele não vai se distraindo em fazer lideranças, né? Ação social, isso ele faz, né? Na caminhada, mas ele entende aqui a missão principal dessa igreja é pregar o evangelho. Eu tenho visto muitas igrejas que estão se distraindo da pregação do evangelho para apenas reunião de amigos ou então simplesmente ação social, é a vida daquela igreja e outras coisas, e se distraiu da missão principal, que é a pregação do evangelho de Cristo. Sim, é muito difícil, Lloyd, hoje pastorear algumas igrejas, porque o pastor tem que ser um gestor. Não vale só pastorear, ele tem que fazer gestão. Ele tem que ser um bom administrador, bom pregador, bom fazedor de negócio, bom gestor de pessoas. Ele tem que atender a demandas não só administrativas, contábeis. Ele tem que carregar sobre ele um número de atributos tão grandes que fica difícil pastorear uma igreja nessa época, né? Porque se a nossa missão principal é pregar o evangelho, você vê, pouco se fala de ação social, não é? Pouco se fala. E quando se fala, vamos todos ajudar aquela igreja que está em dificuldade, né? Mas nós temos tantos reclames emocionais para a demanda do sofrimento alheio, e eu não estou aqui para ignorar o sofrimento alheio, que há uma espécie de substituição do INSS, né? Tipo, a igreja se tornou um braço do INSS para providenciar assistência aos famintos. Volto a repetir, eu não estou te dizendo que esse também não é o papel da igreja, mas essa não é a missão principal. Essa faz parte da jornada do bom coração de todo cristão. Mas a missão principal da igreja é a pregação do evangelho, o ensino das coisas concernentes a Jesus. Por isso os apóstolos deram sua vida.
Vamos dar uma volta lá no capítulo 17, que nós encontramos o seguinte: quando Silas e era Timóteo, o outro, chegaram, Sim. Paulo teve tempo para se dedicar à pregação do evangelho. Ou seja, antes Paulo estava fazendo tendas com Priscila e Áquila, né? Então, para sustento deles, haviam sido expulsos de Jerusalém, estavam radicados ali, para sustento deles começaram a fazer tendas. De repente, quando chega mais alguém para segurar a mão de Moisés, os braços de Moisés, quando chega Ur e Josué para segurar o braço de Moisés, então o povo, os judeus prevaleciam. Então, quando chegaram aonde estava o Paulo, ele passou a ter tempo para pregar o evangelho. Isso quer dizer o quê? Lá na igreja em Jerusalém, os discípulos estavam muito ocupados em suprir a necessidade e elegeram diáconos. Sim. Já nessa chegada de Paulo, quando chegaram, enquanto eles não chegaram, ele estava tentando se movimentar para suprir as necessidades. Quando eles chegaram, entendemos que eles ficaram fazendo o que era necessário, enquanto Paulo, que era mais ousado e mais erudito, parte para a pregação do evangelho. Ele passa a ter mais tempo. João, eu não estou aqui em defesa do Sindicato dos Pastores. Muito bom. Mas, cara, eu estou fazendo uma reclamação trabalhista aqui. Assim, quantos pastores não estão tendo tempo de pregar o evangelho? Isso. Compram sermões. Temos Sim. sermões prontos O para cada sermonário. domingo. Sim. Isso. Não tem tempo de estudar. Quando tem, estão lendo a Bíblia para preparar sermão, porque nem se alimentam mais das Escrituras, não é? Alguns anos atrás, eu recebi um pastor na nossa casa e me pedia uma ajuda consubstancial para construir o templo que estava lá no sertão. E me dizendo que há 3 meses ele estava na busca desse recurso, visitando igrejas e amigos. Eu peguei e fiz a minha oferta a ele, mas sentei com ele no escritório e disse: agora eu queria ouvir de você uma coisa. Quem está sustentando a tua igreja enquanto você está aí pelo mundo pedindo esmola para construir um templo? A tua igreja vive de um templo ou vive do ensino da palavra? Fazer um templo grande vai tornar a tua igreja uma grande igreja ou a sua presença com o ensino da palavra? Ele baixou a cabeça e chorou muito, e disse: eu nunca havia pensado nisso. Pense. Lá do sertão do Maranhão, para vir para a capital pedir ajuda para construir um templo. Quem estava sustentando a igreja dele? Estavam comendo capim seco? As ovelhas estavam comendo o quê? Capim seco. Porque se ele, o pastor, sai, quem ele deixou para fazer o trabalho dele? É lamentável, mas isso acontece ainda em nossos dias. Como se um templo fosse a sustentação basilar de uma igreja. O lugar onde se congregam. Não a base na palavra de Deus. É lamentável, mas ainda acontece nos nossos dias. E como acontece? Sim, João, essa ideia do homem perfeito pastoreando a igreja é um fracasso. Outro dia alguém brincando comigo diz assim: eu pensei que você fosse perfeito, né? Porque eu disse que eu tinha me perdido, fui usar o aplicativo do localizador, né? E seu Google me mandou para o meio do nada. E a pessoa disse: eu pensei que você fosse perfeito, né? A gente tem essa ideia, né? Essa idealização, esse ideal, esse símbolo de perfeição. E às vezes a sobrecarga é muito grande, João. E a gente vai se perdendo da verdadeira missão da gente. Me sinto um pregador do Evangelho, um ensinador das coisas concernentes a Jesus. Mas eu não tenho perfeição em muitas coisas. E assim, nem me sinto envergonhado de não ter. Eu não sei tocar um instrumento, nem um reco-reco, né?
não estou subestimando nem inferiorizando quem toca um reco-reco, porque eu acho isso difícil, né? Tocar o reco-reco e dar ritmo à coisa, e eu sou completamente fora de ritmo, né? Então, tem um monte de coisa na vida administrativa que eu não sei fazer. Não tenho orgulho, nem me desorgulho de coisa nenhuma. Mas o que eu faço, eu procuro fazer bem. Mas eu não sei fazer um monte de outras coisas e dependo de tantas outras pessoas para fazer as coisas acontecerem, né? Isso é bom. Eu estou aqui como Paulo, me envia aí Silas, manda João Marcos. Manda João Marcos para cá, manda Timóteo. Silas não fica agarrado aí não, vem. Vou aprender agora com Áquila e Priscila, esse é o momento. Sim, exatamente. É essa troca, né, que é tão importante a gente estar fazendo. Gente, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, aí, estamos nos últimos 2 minutos. João, nós estamos prestes a nossa celebração eucarística, que será domingo próximo que vem. No próximo domingo nós teremos uma grande celebração eucarística, nós convidamos você a participar conosco. Tem sido sempre uma festa, um culto de alegria, não é um culto de pesar, nem de descarrego. Tem sido um culto de alegria, de prazer, é onde você pode ter contato com o corpo e o sangue de Cristo, que de fato foi isso que ele nos ensinou. Então, nós convidamos você, traga você, a sua família, aquele que está desviado, aquele que nunca conheceu a Cristo, e venha estar conosco nesse culto e você terá um grande proveito. Tá certo? Sim, exatamente isso. Estamos avançando para o Prêmio da Soberana Vocação, convidando você para estar conosco ainda hoje, às 9 horas da manhã, para o nosso encontro matutino, e ao cair da tarde, às 18h30, no nosso culto transmitido pelo YouTube, pontualmente às 18h30, e às 19 horas a transmissão pela Rádio 92.3, né? Então será um prazer estar com você. Obrigado, João, obrigado, Lloyd, por estar comigo essa manhã. Foi um prazer estar com vocês. Que bom, o prazer sempre é nosso, viu? Okay. Maravilha. Forte abraço, gente. Um abraço a todos, até o próximo encontro. Domingo de paz para todos, um domingo de muito sucesso e que Deus seja conosco. Shalom, até mais. Forte abraço.